Pedro. Nós vamos continuar aqui falando sobre Pedro. Confesso que a cada dia que eu leio, a cada dia que eu estudo sobre a epístola de Pedro, tenho me surpreendido cada dia mais positivamente. Uma carta riquíssima, riquíssima, riquíssima em detalhes. E eu creio que Deus tem muito a nos falar ainda através desta carta. Amém, irmãos? Eu tô assim que nem criança pequena. Não sei se você passou por isso, mas eu vivi assim uma fase quando criança de escassez, né? Então, quando você ganhava algo bom, tipo, o pai comprava uma sodinha. Quem lembra da sodinha? Lembra? Uma garrafinha assim que tinha. Então, como é que você tomava aquilo? Né? Você botava o canudinho ali e dobrava o canudinho e ia tomando bem devagarzinho, que era para não acabar. Eu confesso que eu estou assim com Pedro, né? Eu estou indo bem devagarzinho assim para não terminar. E ainda com vontade de voltar um pouco assim, às vezes. Ontem mesmo eu estava estudando um pouco mais e eu peguei um novo livro, né, falando dos primeiros versículos ali de Pedro. Irmão, tanta coisa que eu não falei, eu podia voltar e começar de novo. Mas aí eu acho que os irmãos iam ficar também, não iam ficar muito satisfeitos. Mas eu estou indo bem devagarzinho, propositadamente, amém, irmãos? De forma proposital, né, para a gente poder extrair o máximo do texto. Vamos lá. Vamos ler a partir do verso 3. Nós vamos hoje estudar o verso 10, 11 e o verso 12. 10, 11 e o verso 12. Mas vamos ler a partir do versículo de número 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Essa salvação está prestes a se revelar. Em que vós grandemente vos alegrais, nós nos alegramos nessa salvação, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Verso 10. Da qual salvação inquiriram ou investigaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando ou perguntando, especulando, que tempo e em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado, a esses profetas foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Ele terminou no verso 9 falando da salvação, né, que nós nos alegramos nessa salvação. Verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, dessa salvação que nós vivemos hoje, os profetas profetizaram antes. Como é que eles profetizaram? Indagando, perguntando,
que tempo ou em que ocasião de tempo, que circunstância, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, os profetas profetizavam sobre Cristo e eles ficavam curiosos para saber quando é que isso ia acontecer. Verso 12: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, ou seja, não era para eles, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, ou seja, os apóstolos, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos estão atentos a isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós terminamos falando, no último domingo, e eu quero pegar esse gancho para continuar hoje, falando sobre a importância de nós nos alegrarmos na salvação. Irmãos, não há nada mais precioso, não há nada mais poderoso, não existe verdade mais poderosa do que a verdade da salvação. Eu estava meditando ontem, e antes de ontem, pensando sobre algumas coisas, e de certa forma, até experimentando uma certa opressão, vamos se dizer assim, em casa ali, pensamentos que não deveriam estar na minha mente, uma certa opressão, e aí você começa a perder a paz, você começa a ficar preocupado, e de repente o Espírito de Deus invade você com essa informação da salvação eterna, que ainda que você morra, que ainda que algo inesperado aconteça, ainda que você perca a sua vida aqui, na verdade a sua vida está começando quando você perde a sua vida aqui. Quando você perde a vida nessa terra, você vai entrar no abraço eterno de Deus para viver eternamente com Deus. E essa informação, essa verdade, ela traz uma paz e uma alegria que excede o entendimento, que muitas vezes faz você até se alegrar com a expectativa da morte. Consegue compreender isso? É uma coisa meio absurda, mas é assim que funciona, Eu estava ali, aí comecei a ter um pouquinho de febre, dor de garganta, e eu já comecei a pensar, eu falei, gente, será que é o coronavírus de novo? Será que eu vou morrer? E aí você já começa a ficar meio agoniado, e começa, cadê o ar? Não tem o ar, e nada, tudo processo da sua cabeça, mas você fica ali apavorado. Aí de repente o Espírito de Deus vem e invade você com essa verdade. Você é salvo eternamente. Se você morrer aqui, você vai para o abraço eterno com o Senhor. E essa verdade, ela traz uma alegria, uma paz que excede o entendimento. E aí, você começa a pensar assim, poxa, bem que eu poderia ir embora agora mesmo, bem que poderia acabar agora mesmo, bem que esse vírus poderia terminar o trabalho agora mesmo, para eu já ir descansar nos braços do papai. Ou seja, nós nos alegramos sobremaneira na salvação. Amém, irmãos? Olha para mim, eu vou repetir isso para você muitas vezes. Você é salvo eternamente. Você vai para a glória, você vai estar com o Senhor. Esse é o seu destino. E isso traz para nós uma alegria indescritível. Eu estava estudando um pouco sobre Pedro e a forma com que Pedro escreve. Pedro, ele não escreve tanto quanto o apóstolo Paulo, As duas cartas de Pedro têm apenas 8 capítulos. Paulo escreveu bastante, mas existe algo nos escritos de Pedro que não tem nos escritos de Paulo. O que, pastor? Pedro exagera as coisas. Como assim? Ele usa umas palavras exageradas. Consegue compreender? Olha só, volte um pouquinho só para você entender do que eu estou falando. No verso de número 4, olha o que ele diz sobre a herança. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, ou que não pode murchar. Olha o tanto de palavra de exagero que Pedro usa para falar sobre a herança. Olha só no verso de número 8.
O texto diz, falando sobre Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Ou seja, nos escritos de Paulo tem esse exagero. E porque, olha para mim, irmãos, quando é que nós exageramos algo, né? No português nós chamamos hipérbole, né? O termo técnico, né? Por exemplo, você chega lá na casa de um parente que você tem liberdade, e aí você quer demonstrar para a pessoa que você está com muita fome mesmo, que você precisa comer. Como é que você fala? Eu estou morrendo de fome. Ninguém chama o SAMU quando você fala isso, porque todo mundo entende que você está exagerando. Mas por que você está exagerando? Porque você realmente quer mostrar que aquilo é verdade. Você realmente quer mostrar que aquilo é uma necessidade sua no momento. E Pedro, ele usa esse tipo de linguagem. Ou seja, ele exagera as coisas, ele exagera as frases, justamente para mostrar o quanto aquilo é verdade, o quanto aquilo realmente é uma necessidade. E, irmãos, ele diz que nós nos alegramos com gozo, com alegria indescritível. O que é indescritível? É aquilo que não se pode escrever, é aquilo que não se pode mensurar, é aquilo que não se pode colocar no papel. É tão grande essa alegria que não tem como explicar, não tem como colocar uma explicação lógica. Por quê? Porque a alegria da salvação, ela ultrapassa todos os problemas e circunstâncias que nos rodeiam, independente de quais sejam eles. Ou seja, irmãos, nós vamos morar eternamente com o Senhor, sabe? Isso precisa preencher você, essa alegria, ela precisa tomar você, principalmente nos momentos de circunstâncias ruins. A coisa não está andando do jeito que você quer, não está bom, não está... O que você vai deixar? Você vai deixar os pensamentos de medo tomarem conta de você? Vai deixar os pensamentos de morte tomarem conta de você? Não, você vai se encher com a paz que excede o entendimento. Como? Diabo, você pode até tirar a minha vida desse corpo aqui, mas a hora que você tirar aqui, eu vou diretamente para os braços do Pai e viver eternamente com Ele. E essa alegria, irmão, ela é indizível. Quantos estão aí? Quantos conseguem compreender? Os irmãos conseguem se alegrar com isso, sim ou não? Então olha para mim. São essas verdades que você precisa invocar justamente quando você está passando por alguma coisa difícil, por alguma coisa ruim. A alegria desta salvação que excede o nosso entendimento. Amém, irmãos? Olha para mim. Nós estamos aqui de passagem. É só uma passagem, irmãos. Nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, Pedro, mais para frente, né? Ele vai dizer assim que a vida do homem é como uma folha, como uma fumaça. Passa. É como uma planta que nasce rapidamente e murcha. Tá, pastor? Então, que frustrante essa vida, que decepcionante. Não. Decepcionante para os que perecem. Frustrantes para os que perecem. Para nós, irmão, quando essa vida aqui termina, é só o início da vida eterna, que nós viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Sobre essa salvação, e agora entrando na palavra de hoje, verso 10, a Bíblia diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, olha para mim. Deus nunca faz algo de momento, como quem acorda pela manhã e fala assim: olha, decidi, vou fazer isso. Não é assim que Deus trabalha. Tudo que Deus faz, segundo a Bíblia, Deus não faz nada na terra sem que primeiro Ele fale com os seus profetas. O que significa isso? Para nossa segurança, Deus sempre previamente diz o que Ele vai fazer. Por exemplo, o plano do Cristo de Deus que salva a humanidade não foi uma ideia que Deus teve assim, de uma hora para outra. Desde o início, desde Gênesis, que Deus vem anunciando aquilo que Ele vai fazer. Ou seja,
Deus sempre anuncia aquilo que Ele vai fazer, e Deus sempre anuncia as coisas que vão acontecer. Na verdade, nada deveria nos pegar de surpresa, visto que Deus sempre diz o que vai acontecer. Quando nós olhamos para o mundo como ele está hoje, quando nós olhamos para o cenário mundial, né, o mundo está meio que em erupção, não é surpresa para nós. Jesus, ele falou sobre essas coisas, Deus anunciou essas coisas, e nós temos que nos preparar, porque muitas coisas piores ainda estão preditas e vão acontecer. Então, não é novidade. Da mesma forma, essa salvação que nós recebemos hoje, Deus anunciou ela através dos seus santos profetas. Quantos estão aí? Como é que funcionou essa questão, pastor? A Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava sobre alguns homens e inspirava eles a falar coisas sobre alguém que viria como o Salvador, como o Messias de Deus, que salvaria não só o povo de Israel, mas também essa salvação ela se estenderia aos gentios. Só que esses homens que profetizavam, esses homens que falavam, inspirados pelo Espírito de Deus, eles não sabiam nem ao certo de quem estavam falando, eles não sabiam ao certo quando seria esse tempo, ou seja, quando aconteceria isso, e eles também não sabiam as circunstâncias em que isso iriam acontecer. Agora, imagine você, Deus inspira você para falar algo, e você fala esse algo, só que você não sabe de quem está falando, você não sabe de quando está falando, e você não sabe de que circunstâncias você está falando. Obviamente, vai bater uma curiosidade em você. Eu lembro, né, Deus assim, às vezes, por muita graça e misericórdia, só de vez em quando, bem de vez em quando mesmo, Deus, ele me usa profeticamente. Mas é bem raro, irmão, bem raro mesmo. A última vez eu nem lembro quando foi. Mas eu me lembro de uma vez que me marcou. Eu estava ministrando em uma igreja, e Deus falou claramente comigo que visitaria uma moça, eu não sabia quem era, uma mulher, uma moça, no meu entendimento era uma jovem, com sonhos. E daria através de sonhos a essa moça direções para a igreja, para o corpo ali. E aí nós estávamos no momento de oração ali orando, e eu falei, olha irmãos, Deus tem falado comigo aqui, né, que tem uma moça, uma mulher, não sei direito, que vai ser visitada pelo Senhor e através de sonhos. E Deus vai dar direção à igreja através desses sonhos. Só que eu não sabia quem era, não tinha noção de quem era, né? E aí eu falei ali, o pessoal ficou meio que me olhando assim, tipo, tá maluco? Então quem é? Daí eu chamei os pastores no final, falei, olha pastor, Deus falou comigo, mas eu não sei quem é, não faço ideia. Não pastor, aí o pastor é bem educado, né? Se for de Deus, fica tranquilo, vai acontecer, não sei o quê. Passou mas aí irmão, qual que é a questão? Que eu fiquei curioso. Primeiro, para saber quem era. Segundo, porque eu queria saber que sonho que era esse, que essa moça ia ter. E terceiro, saber em que circunstâncias as coisas aconteceriam. Passado 15 dias eu voltei e aí me apresentaram. Então a moça, de fato, Deus visitou ela não só com sonhos, mas também com visões. Ela teve visões dentro do seu quarto e viu muitas coisas que ela também não soube interpretar direito. Ela contou para os pastores o que ela tinha visto e os sonhos que ela tinha tido, mas também não sabia dizer direito o que era. Só que eu fiquei muito curioso para saber quem era, como ia acontecer, como foi, e depois eu quis conhecer a moça e dizer, como é que foi esse negócio? Ela, não, eu estava lá no quarto, foi assim, e eu comecei a enxergar, comecei a ver, e aí dormindo tive sonhos com isso. Eu fico pensando nesses profetas, anunciando, por exemplo, o texto que nós sempre lemos aqui na ceia, Isaías 53, quantos estão aí? O que passava na cabeça do Isaías enquanto ele escrevia e profetizava isso? Porque ele não sabia quem era. Consegue compreender ou não? O Isaías está lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque ele foi descendo como um renovo. Pensa em Isaías, dizendo assim, quem é esse cara? Quando é que ele vai surgir? Onde que ele vai vir? De onde ele vai vir? Em que circunstâncias ele vai acontecer? E eles queriam saber a todo custo quem era. Qual que é a questão? É que o Espírito de Deus dizia a eles assim, ó, vocês estão profetizando, mas não é para vocês. Vai vir um povo aí na frente. E lá na frente é que esse povo vai experimentar da graça que vocês estão profetizando agora. Quantos estão aí? Olha para mim, sabe o que significa isso, irmãos? Isso significa que os profetas não experimentaram o que nós estamos experimentando. Os profetas não tiveram o privilégio que nós tivemos. Você olha para homens como Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, deixa eu dizer para você, nem sequer eles tinham o Espírito de Deus dentro deles. A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre eles, ou seja, eles falavam de algo que eles não experimentavam. E nós temos esse privilégio, né? Eu sempre costumo dizer, quando nós chegarmos aos céus, muitos vão pensar assim, olha, eu vou querer conhecer Moisés, Paulo. Entre Moisés e Paulo, queira conhecer Paulo. Diga por quê? Porque Paulo viveu o que você viveu, Moisés não viveu. Quantos estão aí? O Moisés vai vir para você e dizer assim, olha, eu esperei muito você morrer, porque eu queria te conhecer. Mas quem é você? Eu sou o Moisés. Moisés, mas por que você queria me conhecer? Porque eu fico pensando o que é que você fez lá na terra. Porque eu não tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Eu tinha o Espírito só sobre, e Deus vinha e ia, vinha e ia. E outra, eu vivi na lei. Qualquer coisinha, ó, bom, você viu, eu não entrei na terra prometida, fiz uma coisinha errada lá, deu ruim, não entrei na terra prometida. E eu, sem o Espírito de Deus dentro de mim, sem Deus habitar em mim, olha, um dia eu peguei um pedacinho de madeira, bati no mar e o mar vermelho se abriu. Se eu, sem o Espírito de Deus, vive isso, eu fico imaginando você, que é a casa de Deus na terra. Você deve ter feito muita coisa. Quantos estão aí? Porque olha para mim, nós achamos que o Moisés é o privilegiado, mas Moisés acha que nós somos o privilegiado. Por quê? Porque eles profetizaram de coisas que eles não experimentaram. Eles profetizaram de um Cristo que eles não experimentaram praticamente falando. Por quê? Porque não era para eles. E nós temos o privilégio de experimentar e de desfrutar de Cristo dentro de nós como vida. Você consegue compreender, irmãos? Acho interessante, né? Um texto de Tiago que diz, Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia está dizendo que Elias, não havia nada em Elias diferente de nós. Muitas vezes nós supervalorizamos esses homens, como que se houvesse neles algo diferente ou maior do que aquilo que nós experimentamos hoje. Deixa eu dizer para você, irmão, qualquer crente do Novo Testamento é mais poderoso do que Moisés. Por quê, pastor? Porque Moisés não tinha Deus habitando dentro dele. Porque no Antigo Testamento, o Espírito só vinha sobre as pessoas. E nós temos Deus habitando dentro de nós. Quantos conseguem compreender isso? Você consegue entender isso, irmãos? O quanto nós somos privilegiados por Deus habitar dentro de nós? Esses profetas inquiriram sobre coisas que eles não experimentaram. Nós estamos experimentando. Amém, irmãos? Olha o texto, verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente, diga diligentemente, especulando mesmo, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Diga assim, eles profetizaram, nós recebemos. Quantos estão aí? Consegue compreender? Verso 11, indagando, ou perguntando, ou questionando eles, que tempo ou ocasião de tempo
o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então olha para mim. O que eles profetizavam, pastor? Preste atenção. Os sofrimentos de Cristo e a glória que depois desses sofrimentos viriam. Quantos estão aí? Esses profetas profetizavam do sofrimento de Cristo e também da glória que viria depois do sofrimento. Olha para mim, irmãos. Aqui nós temos algo poderoso. Preste atenção. O texto diz que os profetas indagavam, perguntavam, queriam saber quem era esse que havia de sofrer, mas depois do sofrimento receberia uma glória. O que Pedro está colocando para nós aqui? Um exemplo. Quantos estão aí? A palavra exemplo para nós, no português, tem um sentido. Ah, fulano deu o exemplo. A palavra exemplo no original é difícil de traduzir. E ela seria melhor traduzida, não como exemplo para nós no português, mas como um xerox. Já viu a ideia do xerox? Ou seja, eu tenho uma folha com algo escrito e eu vou fazer um xerox. O que é um xerox? É uma cópia fiel do original. Ou seja, não é a ideia de uma imitação de um original, é a ideia de uma cópia fiel do original. O que Pedro está colocando aqui é que Cristo é o nosso exemplo. Como assim exemplo? Irmãos, a glória nunca precede o sofrimento. Diga, a glória jamais precede o sofrimento. E para haver glória, precisa haver sofrimento. Olha só, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Diga, primeiro sofrimento, depois glória. Foi assim com Cristo, foi assim com todos os homens e mulheres relevantes na palavra. Com você não vai ser diferente. Diga, primeiro sofrimento, depois glória. Olha para mim, irmão, não sei se você não sei se você gosta de testemunho, né? Não sei se você gosta de ouvir história de pessoas. Todas as pessoas que foram bem-sucedidas e foram gloriosas em alguma coisa, vai ouvir a história deles. Todos eles vão contar a mesma história no sentido de que antes da glória veio o sofrimento. E Cristo, Ele é o exemplo. Nós temos que ser o xerox. Ou seja, se nós queremos viver uma vida de glória, irmãos, precisamos estar preparados para passar por uma vida de sofrimento. Quantos estão aí? Eu penso, preste atenção, olha para mim aqui. Eu, analisando toda a carta de Pedro, eu cheguei a uma conclusão. Pastor, se você fosse eleger um assunto central da carta, qual assunto seria? Eu diria que o assunto central da carta é o governo de Deus. Em que sentido? Pedro quer mostrar a todo tempo que Deus governa, mas não o governo de Deus no sentido de governar as nações. O governo de Deus também no sentido de governar as nações, mas o governo de Deus no sentido dos detalhes, ou seja, de nós entendermos que Deus não perdeu o controle, e que nós vamos passar sim por situações difíceis, que nós vamos passar sim por provações, que nós vamos passar sim por sofrimentos, mas para nós descansarmos porque Deus não perdeu o controle. O sofrimento na sua vida faz parte do plano de Deus.
Ou seja, Deus continua governando os mínimos detalhes. E a tua vida, ela não está de qualquer maneira, a sua vida não está por aí, né? O seu barco não está à deriva. Pastor, mas como o meu barco não está à deriva? Olha o quanto de sofrimento eu tenho passado. Deixa eu dizer para você, isso é o governo de Deus, porque Deus quer colocar você em uma posição gloriosa. Você vai ter que passar primeiro por momentos de sofrimento, porque o sofrimento precede a glória. Amém, irmãos? Olha para mim, não existe trono sem cruz. Jesus Cristo está assentado hoje à destra de Deus, no trono da majestade nas alturas, não antes sem passar pelo Calvário. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender? Jesus disse assim: olha, vocês precisam vir após mim. Neguem-se a si mesmo e venham após mim. Isso também significa seguir o caminho que Cristo seguiu. E qual é o caminho de Cristo? O caminho de Cristo é passar pela dor, pelo sofrimento, pela cruz, e então se assentar no trono de glória. Amém, irmãos?